Você conhece o maioral da Quimbanda? Seria uma divindade, uma egrégora, um espírito? Seria Lúcifer? Seria Beelzebub? Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre maioral. Seria maioral uma egrégora suprema, muito além da compreensão mental humana. E também muito além de uma simples explicação. A Quimbanda aqui no Brasil teve uma construção baseada em 3 origens diferentes: a africana, a europeia e a indígena nativa. Todas elas com suas culturas, técnicas e práticas, sempre tendo algum tipo de similaridade entre elas, mas também com grandes diferenças. Maioral é uma energia totalmente contrária à ordem cristã. Carrega nomes, espíritos, divindades, filosofias de poder e elevação através da mão esquerda, sendo a mão esquerda, então, uma contrapartida à ideia cristã de submissão e ignorância, e contrária também àquele falso Deus. Falso, inclusive, em muitos aspectos, desde aquela história de que ele é o Senhor da criação, pois ele realmente não é. E essa compreensão faz parte da elevação dentro da Quimbanda, como este Deus também é falso em sua personalidade horrorosa, pois ele seria aquele que criou você para você mesmo se proteger dele mesmo. Tudo o que até agora se chamou de mal é apenas a rebeldia do homem contra a sua domesticação. Nesta frase, Nietzsche desmonta a moral cristã e mostra que o mal nada mais é que uma construção para conter o questionamento humano, para travar a criatividade e a força vital e as antigas culturas que existem. Ou seja, o diabo e o conhecimento significam basicamente o mesmo princípio. É aquilo que ameaça a ordem moral imposta. No período da Inquisição, além da perseguição a diversas culturas religiosas e povos, a igreja também instituiu uma educação onde envenenou e colocou na mente de muitas pessoas uma ideia de diabo, onde qualquer outra divindade era vista como maligna e também demoníaca. E também, claro, tornando pecado muitas atitudes e culturas pagãs. E nós sabemos que até hoje a nossa sociedade tem essas ideias muito mal definidas. E enfim, maioral se configura como um sincretismo entre as divindades demoníacas e também os nossos Exus e Pombagiras. Essas divindades demoníacas eram vistas como os imperadores, os grandes reis do inferno, por diversos livros e grimórios antigos, e que foram deturpados pela Igreja Católica. E a partir disso conhecemos Lúcifer, Beelzebub e Astarote, os nomes da antiga trindade, uma tríade maligna dos antigos grimórios. Lúcifer pelo seu poder intelectual e de libertação, Beelzebub por seu poder solar, de guerra e de consolidação, e Astarote principalmente pela sua associação a deus Astarte, que foi então considerado como aquele que regeria as Pombagiras. E houve também uma associação que veio através da obra de Aloysio Fontinelli, no livro Exu, um sincretismo entre os nomes dos Exus a demônios e nomes cabalísticos, como por exemplo o seu Exu 7 da Lira sendo associado a Lúcifer, e até hoje é considerado como o Exu mais próximo de Lúcifer. Exu Mor foi associado a Beelzebub, e também daí surgiu o nome da falange Exu Beelzebub. E Exu, rei das 7 encruzilhadas, foi associado a Astarote. Tivemos vários nomes associados a demônios, como seu Capa Preta associada a Musifim, Exu Veludo com o nome Sagatana, e muitas outras associações até hoje conhecidas. E nós sabemos que existe uma grande discussão, um grande debate se esses nomes realmente têm a ver com os nossos Exus e Pombagiras, e há um debate também se é cabível Lúcifer, Beelzebub e Astarote como os maiorais dentro da Quimbanda. Mas a verdade é que assim se tornou, e maioral de fato carrega uma chama de Lúcifer. É como se fizesse sentido em aspectos filosóficos. Sabemos o quanto antigamente haviam velhos feiticeiros e feiticeiras que tratavam com os nomes Satanás, Beelzebub, Caifás, Ferrabras, e ali tinham seu culto e seus resultados normalmente. Mas o ponto mais importante dentro disso tudo é ter consciência e noção das origens do que se cultua e do que se trabalha. Muitas pessoas apenas honram energias que nem sabem do que se trata. Mas enfim, maioral vai além desses 3 nomes. É uma fusão de diversas culturas e deuses que foram demonizados, ou que representam a filosofia da Quimbanda. Maioral reafirma também o nosso protesto contra a ordem cristã, e da mesma forma quando afirmamos que Exu é o diabo. A imagem de maioral foi colocada como a imagem de Bafomé, uma representação proveniente das obras do mago Eliphas Levi, e ignorando todo o seu verdadeiro significado, se tornou o diabo no imaginário popular, como se fosse a imagem máxima do diabo, o próprio capeta. Eu conheço inclusive pessoas que vendem imagens de entidades de Umbanda, Quimbanda, etc., que não gostam de expor essa imagem, pois qualquer pessoa que entra lá associa diretamente a coisa ruim. Mas enfim, essa imagem de Bafomé também foi associada a Beelzebub, e o que mais você vai encontrar por aí é essa imagem de Bafomé realmente representando o maioral dentro dos terreiros. Mas como conclusão desse vídeo, e também no meu entendimento, maioral não tem uma representação única, mas ele tem sim ideias, vinculações, histórias que facilitam o nosso entendimento.
Entretanto, ele é bem maior do que isso. Maioral abriga a filosofia e a bandeira da Quimbanda. Abriga ancestralidades grandiosas, espíritos revoltados, espíritos intelectuais, memórias ancestrais que cultuavam esses deuses antigos, sabedorias também populares de vida, muita sabedoria de feitiçaria, resistência extrema nesta terra, e abriga também as forças da terra, as forças telúricas e as grandes divindades que foram demonizadas. Este foi o vídeo sobre o seu maioral, e eu sei que algumas vertentes consideram completamente diferente ou apenas consideram o Exu-chefe daquele terreiro como o maioral. Inclusive, na minha tradição, nós consideramos as duas coisas, tanto a egrégora maioral como também o Exu-chefe da casa como o maioral. Se você tem uma opinião diferente ou se você quiser acrescentar alguma coisa sobre isso, deixe aqui nos comentários. Caso você precise de um trabalho